Bem-vindo ao canal Physiquei. Eu sou o professor Thales e eu te ensino tudo sobre física para a sua aprovação. Vamos resolver essa questão da prova do Enem de 2016, PPL, e se você não conhece a questão ainda, dá um pause no vídeo e tenta primeiro resolver sozinho ou sozinha. Bom, a questão está falando sobre as descargas elétricas, os famosos raios. E ele diz que esses raios podem ser ascendentes, descendentes ou entre as nuvens. Mas o que importa mesmo é a dica que aparece aqui no final. Os raios acontecem devido a um acúmulo de carga elétrica, positiva ou negativa, na nuvem, o que vai induzir uma polarização oposta no solo. Então, peraí, vamos entender direitinho como que isso acontece. Aqui eu já trouxe essa ilustração, nuvem e o solo. Vamos supor que a nuvem está carregada positivamente, e tanto faz a ordem, tá? Você poderia começar com a nuvem carregada negativamente, que a análise vai ser exatamente a mesma. Agora, como que ela foi carregada, não nos interessa, até porque o texto não fala sobre isso. O que importa é, se ela está carregada com carga positiva, então no solo haverá uma indução de carga negativa. Ela induz carga de sentido oposto no solo, criando o que nós chamamos de DDP, diferença de potencial, na nuvem. Vou dizer que existe um potencial VA, que é um potencial maior do que no solo, que eu vou chamar de potencial VB. E se existe uma diferença de potencial, a natureza ela busca sempre o equilíbrio, ou seja, ela quer igualar os potenciais elétricos. Para isso, nós poderíamos conectar um fio condutor, imagina um fio de cobre, ligando a nuvem até o solo. Se eu tivesse esse fio, rapidamente haveria um fluxo de cargas ou da nuvem para o solo ou do solo para a nuvem, a fim de equilibrar os potenciais. Pensando na vida real, na prática, sendo bem rigoroso, esse fluxo de cargas corresponde aos elétrons, os famosos elétrons livres, que são realmente quem conseguem se mover por meio dos condutores. Os prótons estão presos no núcleo e não conseguem ter movimento dessa forma, tá? Então, na prática, haveria, nesse meu exemplo, um fluxo de elétrons que iria do solo, que é onde tem menor potencial, para a nuvem, que é onde tem maior potencial. Só que pensando de uma forma mais convencional, no sentido da corrente elétrica, a gente diz que a corrente é de cima para baixo, do polo positivo para o polo negativo, que é o sentido convencional da corrente elétrica. Tanto faz, o que importa é você pensar nesse movimento de cargas, a fim de equilibrar os potenciais diferentes. Bom, mas nada disso acontece, certo? Até porque nós não temos um fio de cobre ligando a nuvem e o solo. Na prática, nós temos, na verdade, uma grande camada de ar. Só existe ar, que é um material isolante, separando a nuvem e o solo. Mas por que alguns materiais são chamados de condutores e outros de isolantes? Na verdade, condutor e isolante, ambos conseguem conduzir carga elétrica. Mas um corpo é chamado de condutor quando ele consegue transportar carga de forma fácil. Ele consegue facilmente mover cargas elétricas. Um corpo chamado de isolante, ele também conduz carga elétrica, só que com mais dificuldade. Então é mais difícil mover cargas elétricas no ar, por exemplo, que é chamado de isolante. Deixa eu só corrigir aqui, que eu coloquei no plural. Ele é um isolante, não isolantes. Bom, e a grande sacada, o The Jump of the Cat, está no campo elétrico. Perceba, mesmo que não haja ainda um transporte de carga entre a nuvem e o solo, pelo simples fato de estarem carregados com sinais opostos, eu posso afirmar que existe aqui nessa região um campo elétrico orientado das cargas positivas para as cargas negativas. Então, no ar, existe um campo elétrico, mesmo que ainda não ocorra a descarga elétrica de fato. E é justamente a intensidade desse campo elétrico que vai definir se ocorre ou não a passagem de cargas elétricas. Funciona assim. Nos condutores, se um corpo é chamado de condutor, então, para um menor campo elétrico, para a menor intensidade de campo elétrico que houver nesse corpo, consegue mover cargas elétricas. Os elétrons livres conseguem se movimentar. Agora, num isolante, para conseguir mover as cargas elétricas, você tem que ter um campo elétrico muito intenso. Então, a intensidade do campo elétrico ela vai aumentando, aumentando, aumentando. Imagine que a nuvem vai ficando cada vez mais carregada, e aí chega uma hora que até mesmo o ar, chamado de isolante, consegue sim mover cargas elétricas. E só para você ter uma noção, esse campo elétrico no ar
deve atingir o valor de aproximadamente 3 milhões de newtons por coulomb, ou então volts por metro, é a unidade de campo elétrico, tá? Newtons por coulomb ou volts por metro. Na hora que o campo elétrico chega nessa intensidade, aí haverá a passagem das cargas, ou seja, haverá a descarga elétrica, é quando o raio acontece. E esse valor limite é conhecido como rigidez dielétrica. Ao atingir esse valor, a gente diz que o ar foi rompido, a rigidez dielétrica do ar foi rompida. E aí você torna o ar basicamente de isolante para condutor. Deixa eu fazer aqui então a corrente elétrica passando do ar para o solo. E esse formato todo esquisito do raio é justamente porque ele busca os caminhos de menor resistência. Tá? Por isso que o raio ele vai todo ramificado. Ele vai procurando onde que tem menos resistência nesse condutor para passar. Pronto. Agora é só nós procurarmos o nosso gabarito. Aliás, eu fiz de cima para baixo, mas poderia ser de baixo para cima. Essa questão de ser ascendente ou descendente é irrelevante para a pergunta. Por mais que ele tenha falado no texto que tem o ascendente, tem o descendente, no enunciado ele quer saber apenas o que deve estar aumentando para produzir as descargas elétricas. Ó. Essas descargas acontecem devido ao aumento do quê? Claramente deve-se aumentar o campo elétrico para romper a rigidez elétrica do ar. Ponto final. Se é de cima para baixo ou de baixo para cima, não foi perguntado isso. Então, letra A, devido ao campo magnético, não, nada a ver. O campo magnético não se relaciona com descargas elétricas, né? Magnético, elétrico, nada a ver. Letra B, devido ao aumento das correntes elétricas geradas dentro das nuvens. Não tem corrente nenhuma dentro das nuvens. A corrente ela vai de nuvem para outra nuvem, ou da nuvem para o solo, ou do solo para a nuvem. Dentro da nuvem não tem corrente nenhuma. Letra C, aumento da resistividade elétrica do ar entre as nuvens e o solo. Ok, o ar tem uma resistividade elétrica, só que você não está mudando essa resistividade. Para ter o raio, você teve que aumentar o campo, justamente devido à resistividade ser muito alta para o ar. Letra D, aumento do campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra. Perfeito. Esse aqui vai ser o nosso gabarito. Vamos só ler a última alternativa. Letra E, aumento da força eletromotriz induzida nas cargas acumuladas no solo. Bom, aqui ele misturou um monte de coisa, né? Força eletromotriz, cargas acumuladas no solo, não tem muito nexo essa última alternativa aqui não, tá? Ficou meio estranho. Então, gabarito letra D, oficial. E aí, fez sentido para você? Gostou dessa resolução? Então deixa o like, comenta a sua dúvida, se inscreve no canal para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo, me siga também nas redes sociais para mais dicas de física, e se quiser um curso de física completo, começando do zero, com essa mesma metodologia que você viu aqui agora, então acesse meu site que eu vou deixar aqui na descrição. Muito obrigado e até a próxima.